Mais uma vez estamos aqui na manhã deste dia, deste domingo, para dar prosseguimento ao trabalho do Senhor, escola dominical, ministração da ceia do Senhor, para os irmãos que estão conosco nesta manhã, que não participaram ontem, estarão participando da ceia do Senhor nesta manhã. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 290. 290 da nossa harpa. Vamos louvar a Deus. Ó Senhor, nós esperamos que escute a oração. Nós, teus servos, já clamamos com humilde coração. Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem com firma petição. Deixa o fogo do Espírito se nos corações arder, para que tudo que é finito jamais possa se reter. Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem com firma petição. Ó Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim. A minha alma santifica e me guarda até o fim. Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem com firma petição. Dá-nos mais da tua graça e enche-nos do teu poder, do teu templo, Deus, se faça a tua voz se perceber.
Deus. Amém, irmãos. Graças a Deus. Temos o prazer e a alegria de poder louvar o Senhor, pois só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Queridos irmãos, hoje é o segundo domingo, nossa lição da nossa escola dominical, lição de número 11, 14 de junho de 2020, que tem como título Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. O textual da lição diz: Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que foste chamado. Verdade prática. A unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade e a mansidão e a longanimidade. Nossa missão, irmãos, está escrito em 2 livros da Bíblia, livro de Efésios, capítulo 4, verso 1 até o verso 4, e Colossenses, capítulo 1, versículo 9 até o verso 12. Estaremos estudando nesta manhã esta lição maravilhosa, tão importante para nós, que possamos aprender nesta manhã. O pastor Val estará ministrando a palavra do Senhor, ensinamento, e você possa, nesta manhã, se deleitar na presença do Senhor. Você que está em casa, você que tem a sua revista, ou não tem, abra a sua Bíblia, vamos acompanhar o ensinamento nesta manhã. Vamos ficar de pé, irmão, vamos orar ao Senhor. Com esta oração, o pastor Wagner estará ministrando a aula. Querido Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui estamos mais uma vez diante de Ti, na manhã deste dia, Senhor. Abençoa agora, Deus, continuação desse trabalho. Teu servo, pastor Wagner, está ministrando esta aula. Usa teu servo de uma maneira gloriosa. Que a tua palavra, Senhor, esse ensinamento possa ficar gravado em nossos corações. Deus bendito, Deus eterno, nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo da uma igreja na paz do Senhor. Amém. Podeis aceitar os irmãos que estão aqui. Glória a Deus. Você que está em casa, obrigado. Glória a Deus. Graças a Deus. Você que está em casa também possa ser edificado com a exposição da palavra de Deus. Quero agradecer primeiramente ao nosso Senhor por mais um dia, mais uma noite de paz, a qual Ele tem nos dado, e poder mais uma manhã de domingo estar na casa de Deus, louvando e exaltando a este Deus, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero agradecer pela vida do nosso pastor Salomão, pela oportunidade, o convite, pelo nosso pastor, nosso Montadeu, pelos companheiros aqui, a nossa retaguarda, pastor André, pastor Pedro, e toda a igreja que nesta manhã, aqui, local, presente, está nos acompanhando. E você que também está em casa, se você puder também abra sua lição, abra sua Bíblia, e nós estaremos fazendo aqui a exposição da lição de número 11, como o nosso pastor Pedro já antecedeu, que tem como título os atributos da unidade da fé, a humildade, a mansidão e a longanimidade. Você que talvez não tenha lição, mas você tem a Bíblia, Então abra sua Bíblia juntamente conosco, na leitura bíblica em classe, que está registrada na epístola, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, verso 1 ao 4, e também a carta chamada carta coirmã, a carta aos Colossenses, capítulo 1, e o versículo 9 ao versículo 12. Você que pode, nos acompanhe, pois estaremos aqui discorrendo esse texto básico acerca do ensino da palavra de Deus, que diz assim, Efésios 4:1, rogo-vos, pois eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão,
com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses 1:9 diz: por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e de toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém. Graças a Deus. Vejamos aqui, amados, que essa lição de número 11, ela vai tratar desses atributos que agora fazem parte da vida do novo ser cristão. Vale a pena lembrar à igreja que esta carta aos Efésios, também conhecida como uma das cartas de prisão, onde o apóstolo Paulo ele escreveu acerca do ano 60, e juntamente com essas cartas aos Filipenses, Colossenses e Filemão, que fazem parte do grupo das cartas de prisão, enquanto Paulo estava preso ali em Roma. O que é interessante, e a história mostra que enquanto Paulo ali estava preso, mas ele tinha aquela prisão não como um preso de Roma, de César, mas ele estava ali por causa de Cristo, por causa do Evangelho, e isso lhe impulsionou a escrever essas cartas que trazem hoje a doutrina dos ensinamentos de Cristo também para as nossas vidas. Todas as cartas e epístolas de Paulo, elas têm pelo menos dois propósitos. Glória a Deus, as suas cartas têm um propósito doutrinário, de ensinar a igreja, e também a parte prática, da vida cotidiana. Vejamos que nesta epístola, em especial, a qual durante esse trimestre estamos estudando, a carta aos Efésios, os 3 primeiros capítulos, eles são dedicados para as doutrinas bíblicas, eles são dedicados aos ensinamentos da palavra de Deus, para o nosso elevo espiritual. Os próximos 3 capítulos são as práticas diárias que nós precisamos ter. Veja que Paulo inicia a sua carta orando, ensinando, e agora ele traz a parte de prática, a parte que nós precisamos colocar isso no nosso dia a dia, cotidiano, servindo ao Senhor. Ele orou, ensinou, e agora está exortando a igreja a colocar todos esses ensinamentos em prática. Então nós vamos ver que no capítulo 4 até o capítulo 6 é a prática diária que nós temos em servir ao Senhor. Nós poderíamos aqui dividir em sessões este capítulo 4, e você que pode acompanhe na sua Bíblia, somente uma pequena introdução, com algumas considerações acerca deste capítulo. Deste capítulo 4, do verso 1 ao 3, nós podemos dividir em estas sessões deste capítulo em 3 sessões. O primeiro, do versículo 1 ao 3, nós vemos as 4 virtudes da vida da unidade do Espírito, a qual nós estaremos hoje fazendo aqui menção, essas virtudes. No capítulo 4 ainda, a partir do versículo 4 até o verso 10, ele vai falar acerca das 7 unidades elementares do cristianismo, que seja um só corpo, um só Espírito, uma só fé, uma só esperança, um só Senhor, um só batismo e um só Deus. São os 7 elementos do cristianismo. E também a partir do verso 11, fechando este capítulo, nós vamos ver aqui a terceira sessão, o terceiro ponto deste capítulo, que ele fala acerca dos 5 pilares
ministeriais da igreja, que são os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres e doutores. Então vejamos que este capítulo, para que possa ter uma melhor compreensão, ele pode ser estudado mediante essas 3 sessões, esses 3 pontos de vistas em que o apóstolo Paulo traz para o nosso elevo espiritual. E nesta manhã nós estaremos estudando a primeira sessão deste capítulo, a primeira parte, que vai do versículo que nós já mencionamos, do versículo 1 ao 3, e ele dá uma pequena introdução no versículo 4. Mas a primeira sessão ela vai falar das virtudes em que nós temos servindo ao Senhor no Espírito. Veja, amados, que a virtude é algo importante na vida do crente, daquele que serve ao Senhor. Podemos compreender acerca desta unidade. A unidade fala daquilo que é único, daquilo que é exclusivo, uno, fala da comunhão, que através da graça de Deus nós alcançamos. E nós que estamos aqui nesta manhã, para também participar da ceia do Senhor, um dia a graça do nosso Senhor Jesus Cristo alcançou a minha vida e a tua vida. Nós abrimos o coração e o poder do Evangelho nos alcançou para a glória dele. Será que você pode glorificar ao Senhor por isso nesta manhã? Amém, amados? Glórias a Deus. Fomos alcançados pela graça de Deus. E hoje nós estamos unidos em uma só fé, em um só Deus, em um só Espírito. Glória a Deus. A unidade é algo interno. Podemos fazer aqui um paralelo com aquilo que é unidade e uniformidade. A unidade é algo que acontece no interno, no interior do homem. A uniformidade é algo externo. Podemos também definir a unidade, glória a Deus, como algo que é produzido por Deus, pela ação do seu Espírito em nossa vida. Então isso quer dizer que a unidade, esses atributos que hoje fazem parte da nossa vida, foi a ação do Espírito de Deus. O Evangelho diz que somente o Espírito do Senhor tem poder para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. E um dia a porta do meu e do seu coração foi alcançado pela ação do Espírito de Deus. Já a uniformidade é algo externo, é algo que é produzido pelo homem, é algo que o homem é atraído, Ou seja, ele está em conformidade com algo externo, ou podemos até dizer que ele está em conformidade com algo que o mundo produz. Mas nós louvamos a Deus e nós temos esses atributos da unidade da fé, que um dia foi dado lá no Calvário. Jesus Cristo um dia, louvado seja o nome do Senhor, alcançou a minha vida e a tua vida, e hoje nós fazemos parte dessa unidade da fé. Glórias a Deus, esses atributos que também são frutos do Espírito, hoje fazem parte da nossa vida. Vejamos aqui na nossa lição que o objetivo geral desta manhã é mostrar que a unidade da Igreja de Cristo é o resultado do quê? Da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. O ponto central desta lição, de número 11, glória a Deus, é mostrar, é apontar que a genuína unidade da Igreja é o resultado dos frutos do Espírito em nossa vida. Hoje nós possuímos esta unidade, porque um dia o fruto do Espírito, através da ação do Espírito de Deus, nos alcançou. Nós abrimos a porta do nosso coração e permitimos ele entrar e fazer morada dentro de nós. A introdução da nossa lição diz que após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da união dos crentes. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais, que são a humildade, a mansidão e a longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Graças a Deus. Vejamos, amados, que como já aqui antecedemos e falamos, Paulo, ele já havia ensinado a igreja, ele já havia trazido aqui um momento de intercessão, de oração, mas agora ele nos convoca
para colocarmos todos esses ensinos doutrinários no nosso dia a dia, na nossa prática diária, servindo ao Senhor. Porque nós não somos apenas cristãos, crentes, ou evangélicos, conforme você entende melhor, dentro do templo aqui, no nosso meio. A prática diária é desta porta do templo para fora, é o seu dia a dia, com a sua família, com seus amigos, no trabalho, na escola, na faculdade, onde as pessoas vão observar em nós um comportamento diferente, um comportamento humilde, e nós vamos entender aqui essas expressões, com mansidão, com humildade, com temperança em nossas vidas. É para isso que Deus usou a vida do apóstolo Paulo para trazer para nós este alerta. No versículo 1 em que lemos, ele diz: rogo-vos, pois, Esse pois aqui é uma preposição de algo que ele queria trazer à igreja, chamar a sua atenção, dizendo: eu, o preso no Senhor, que andeis. Veja aí, amados, no versículo 1 em que nós lemos na lição, no capítulo 4, verso 1, que ele diz que andeis como é digno. Então vejamos que essa expressão andar fala do nosso ser, fala de vivermos em novidade de vida. Glória a Deus. Antes nós andávamos conforme o rumo do mundo natural, sem Deus, sem Cristo. No capítulo 2, 3, o apóstolo Paulo traz aí a expressão de como nós estávamos ainda como gentios, sem Cristo, sem Deus. Hoje nós vivemos em novidade de vida. E ele diz aqui, pois eu preso no Senhor, que andeis como é digno. Glória a Deus. Jesus, ele disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja, amados, que agora nós temos um caminho a trilhar. Nós temos agora uma direção, um rumo. Antes, sem Cristo, nós não tínhamos essa direção. Estávamos vivendo conforme o rumo natural desta vida. Glória a Deus. Quem sabe, nesse momento que nós estamos atravessando essa pandemia, quantas pessoas estão sem direção? Você, quem sabe, está em casa nos ouvindo, a sua família, você, meu amigo, glória a Deus. Sabe que Jesus te ama. Ele mesmo diz: eu sou o caminho. Quem sabe até o momento você estava sem direção, mas esta manhã, pelo poder desta palavra, eu quero dizer que nós em Cristo, nós temos uma direção, nós temos um rumo, nós estamos andando em conformidade com a vontade de Deus para nossas vidas. E eu te convoco também nesta manhã, entrega a sua vida para Jesus. E você que já serve ao Senhor, continua firme, porque os sinais estão anunciando que Jesus está cada dia mais perto de vir buscar a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Veja, amados, glória a Deus. O tópico 1, ele vai falar exclusivamente para haver uma unidade é preciso humildade. Então nós vemos já a definição da unidade, aquilo que é único, que é exclusivo, aquilo que é uma virtude que foi produzida por Deus em nossas vidas. Então a primeira virtude, ela é a humildade. Vamos ver aqui algumas definições dentro do tempo que nós temos acerca dessas três virtudes. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. No tópico 1, o modo digno de viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque nessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver esta unidade, o apóstolo Paulo apresenta três virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. A humildade para os povos pagãos, Veja aqui na parte 2, que para os pagãos, para os romanos, ser humilde
para eles, irmãos, era algo destrutivo, né? Era fraqueza, né? Era algo negativo de caráter. Mas o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele aponta a própria humildade de Jesus para aquela geração do primeiro século, principalmente para os pagãos romanos, muitos prosélitos irmãos que estavam aceitando a fé, e quando eles chegavam diante, né, deste tema doutrinário, eles ficavam um pouco até indecisos, confundidos, porque para os pagãos da época, para os romanos, a virtude deles em humildade era um sinônimo de fraqueza, de rebaixamento. Mas quando o apóstolo Paulo, usado pelo Senhor, ele aponta para Cristo, ele mostra que Jesus um dia, né, ele desceu da sua glória, aniquilou-se a si mesmo, como está em Filipenses, no capítulo 2, versos 6 e 7, dizendo que ele, tomando a forma de servo, apontando para Jesus, que veio para servir a igreja, para servir os discípulos. No capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus chega a lavar os pés dos discípulos, mostrando ali a sua humildade em servir a eles. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja, amados, que o modelo bíblico principal de humildade aponta para Cristo. Ele estava no seu resplendor da sua glória, mas por amor à minha vida e à sua vida ele desceu. Glórias a Deus, tomou a forma humana, o verbo vivo, encarnado. Louvado seja Deus, para que pudesse também, na sua humanidade, ele poder compreender, ele poder entender quando nós passamos por situações, por adversidades, por problemas, por lutas, por aflições. Ele mesmo disse que neste mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Quem sabe você que está nos ouvindo, nos assistindo através dessa live, você está passando um momento de dificuldade, um momento de luta, mas o mestre dos mestres, aquele que deu para nós um exemplo de humildade, ele mesmo disse que neste mundo teríamos aflições, mas que tivesse bom ânimo, porque ele venceu, deixando o seu exemplo para nós. Então nesta manhã, receba a graça de Deus. Nesta manhã, receba a virtude do Espírito Santo, receba alegria e paz no seu coração, porque a aflição, ela vem, mas ela passa, e lá na frente você irá cantar no hino da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo 11, abra sua Bíblia comigo, vamos ver, que Jesus deixou para nós o seu legado, o seu exemplo, e também as suas palavras de conselhos, de orientações, acerca da humildade em nossas vidas. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, verso 28 e 29, diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Amém. Veja, amados, que Jesus ele convida todos, né? Vinde a mim todos. E aqui em especial aqueles que estão cansados, oprimidos. Mas ele deixa aqui no verso 29, né, que é o tema desta lição, duas das suas multiforme sabedoria, né, das suas virtudes, a mansidão e a humildade. Diz: aprendei de mim, né? Ele não diz que nós temos que aprender de Paulo, de Pedro, de João, embora foram homens de Deus, foram usados pelo Espírito Santo para doutrinar a igreja, mas Jesus deixou para nós o que é o seu legado: aprendei de mim. Então nós temos que estar com a nossa mente, nossos corações, os nossos olhos voltados para o Senhor, não para o homem, porque o homem é falho, o homem é limitado. Mas Jesus deixou para nós aqui a receita de nós continuarmos produzindo as virtudes do Espírito em nossa vida. Diz: olha, aprendei de mim, eu sou manso, eu sou humilde de coração. Veja que a humildade, ela não está no exterior do homem. Muitas pessoas julgam pela aparência, né? Pela forma de vestir, pelo carro que tem, pelos bens que possui, mas essa não é
a verdadeira humildade? Jesus fala de uma humildade que está dentro do seu ser, lá no seu coração. O coração é o centro, biblicamente falando, é o centro do homem, o âmago. Glória a Deus. Então a nossa humildade, ela tem que ser produzida de dentro para fora, né? A humildade não está em roupas rotas, não está no chinelo, no pé, né? Glória a Deus. Quem não gosta de chegar em casa do seu trabalho, às vezes, né? E depois de um dia de trabalho, às vezes, como eu mesmo que trabalho em empresa, a gente trabalha o dia todo com aquelas botas pesadas, né? E quando chega em casa, a primeira coisa que a gente faz, irmãos, é correr para o quarto, pegar aquele chinelinho havaiano, né? Glória a Deus, e aliviar um pouco o peso dos pés. Mas Jesus não está se referindo a essa humildade. Ele está se referindo àquela humildade que vem de dentro, do ser, do espírito do homem. Glória a Deus. Vejam, irmãos, que alguns definem a humildade, glória a Deus, em 3 aspectos. Primeiro, como que eu posso demonstrar a humildade? É colocar Cristo, é colocar Deus em primeiro lugar. E em segundo, o seu próximo, servindo a Ele. E em terceiro, a mim. Glória a Deus. Então existem pessoas que invertem. Primeiro ele coloca o seu ego, o seu eu, né? Depois Deus e depois o próximo. Mas a verdadeira humildade é aquela que reconhece aquilo que Jesus também falou em Mateus, no capítulo 5, acompanha aí. No Sermão do Monte, né? Jesus, ele traz aqui as 9 bem-aventuranças. E a Bíblia diz, no verso 2, Mateus 5, 2, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Na versão Almeida, revista atualizada, ela fala: bem-aventurado os humildes. E esses humildes aqui são aqueles que demonstram a sua total dependência de Deus. É aqueles que tudo que vão fazer, eles oram, colocam Deus na direção. Glória a Deus, pede ao Senhor a direção para a sua vida. E Jesus falou que bem-aventurados são esses, glória a Deus, porque deles é o Rei dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos alcançar essa virtude, né? Glória a Deus, sermos dependentes do Senhor. Glória a Deus, humilde é aquele que controla, né, os seus sentimentos e controla a sua vida, né? Glória a Deus, ele busca depender de Deus. Tudo que ele vai fazer, ele está sobre a submissão da vontade do Senhor. Glória a Deus. Aqui na lição, o comentarista, ele também traz aqui algumas outras definições, e já que no ponto 3, né, nós vamos ver que a verdadeira humildade, o que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo, é que a pessoa humilde expressa a modéstia, em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo, né? Então veja que, primeiro, o humilde ele aprende a servir, para depois ser servido pelas pessoas. No finalzinho diz que, entretanto, é importante ressaltar que essas demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Todas essas virtudes, elas só podem alcançar verdadeiramente o seu auge, né, em nossa vida, quando nós estamos na total dependência do Espírito sobre cada um de nós. O tópico 2, ele fala acerca da unidade da mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação local. Glória a Deus. Podemos também definir a mansidão, glória a Deus, com aqueles que conhece, né, ter o domínio sobre a sua vida, que controla os seus sentimentos, as suas ações, as suas obras. Glória a Deus. Há muitos que, até mesmo nesta caminhada servindo ao Senhor, ainda não produz esse fruto da mansidão, ainda não aprenderam com o Senhor. Glória a Deus. Nós vemos que Moisés também foi considerado um homem manso na Bíblia, né? Em Números, no capítulo 12, verso 3, o próprio Deus ele dá testemunho daquela geração que Moisés era o homem mais manso da terra. Vejamos que a mansidão aqui produzida na vida de Moisés foi uma mansidão produzida pela ação do Espírito de
Porque a pessoa mansa é aquela que ela não procura revidar os seus direitos, porque ela sabe que a sua vida está sob a vontade e a direção de Deus, que Deus tem um controle absoluto. Veja que Abraão, quando ele estava junto com seu sobrinho, logo diante, naquele momento em que os seus pastores estavam impotentes, Abraão fala para Ló: olha, escolhe aí, se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Abraão tinha total direitos, até porque era o seu tio, era uma pessoa mais idosa, ele tinha o direito de escolha. Porém, o homem que tem a mansidão de Deus, servo do Senhor, ele sabe que a sua vida está sob a direção de Deus. E ele colocou ao seu sobrinho uma escolha. Nós vimos que Ló escolheu Sodoma, Gomorra, e nós vimos ali o resultado depois. Mas Abraão tinha certeza, tinha convicção que Deus estava sobre a sua vida. Ele poderia ali até discutir com seu sobrinho, requerer os seus direitos, porém, era um homem manso, e ele sabia que Deus tinha um controle perfeito da sua vida. E nesta manhã possamos buscar essa virtude em nossas vidas, compreender e olhar para Cristo, Jesus também é um exemplo maior. Quantas vezes ele foi confrontado pelos religiosos, fariseus, pelos escribas, mas ele nunca perdeu a sua postura. Ele sempre estava com controle do Espírito sobre a sua vida. Glória a Deus. Vejam, amados, Provérbios, no capítulo 16 e o versículo 32, já partindo para um outro ponto acerca da longanimidade, mas que fala acerca do domínio que nós precisamos ter. Diz assim, Provérbios 16 e 32: melhor é ser longânimo do que o valente, ao que governa o seu espírito, do que o que governa uma cidade. Então, quantas pessoas perdem o controle na sua vida, porque não produzem a humildade, a mansidão e nem a longanimidade está sobre o seu ser. Mas nesta manhã nós estamos aprendendo aqui, com a carta de Paulo aos Efésios, que essas são as 3 virtudes importantes para que nós possamos viver em unidade de espírito. Glória a Deus, ao participar do corpo do sangue do Senhor, podemos sentir a graça de Deus, a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, quando os elementos da ceia, o pão que representa o seu corpo e o vinho que representa o seu sangue, forem introduzidos em nós, nós podemos sentir a graça de Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos em unidade no Espírito, porque o Espírito de Deus, Ele está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quantos podem glorificar ao Senhor por isso? Amém, amados? Glórias a Deus. Embora estamos aqui fazendo a exposição da lição da escola bíblica dominical, mas a palavra de Deus é o alimento para nossas vidas, é que nos dá força, alegria e prazer, e a cada dia em crescer na graça e também crescer no conhecimento. No ponto 4 do tópico 2, ainda acerca da mansidão, diz que pressupõe o comportamento conciliador e a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante das circunstâncias adversas. Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desaparecia, e em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Vejamos o que esse fruto é capaz de fazer em nossa vida. Nós podemos até estar num ambiente onde as pessoas estão em conflitos, mas aonde você estiver, você estiver, nós somos ali a luz do mundo, o sal da terra, Glória a Deus, nós somos os pacificadores. E veja, amado, que a mansidão, ela demonstra isso. Quantos de nós um dia já não fomos confrontados por alguém, nervoso, impaciente, e até, quem sabe, te convidou, para brigar, para discutir, mas nós que temos o fruto da mansidão, sabemos lidar também com esses conflitos, diferenças de ideias. Ninguém é igual a ninguém. Então, a cada dia nós vamos compreender, até mesmo no meio da família, que cada filho, ou esposo, ou cônjuge, tem uma natureza diferente do outro. Se nós olharmos para a nossa mão, nós vamos ver que os 5 dedos, cada um deles
tem uma altura, tem um tamanho, né? Tem um diâmetro, uma largura. O próprio Deus fez o ser humano já com essas virtudes, com essas diferenças. Porém, não podemos perder a unidade da fé, a comunhão. Glória a Deus. Esse momento em que as famílias, algumas estão em quarentena, algumas pessoas estão alojadas, outras estão passando por um momento de dificuldade financeiro, espiritual. Este é o momento de nós produzirmos essas virtudes, lançá-la para fora como um perfume, né? Glória a Deus, para que quando alguém olhe para nós, glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. Como está a tua vida, meu irmão, minha irmã? Glória a Deus. No convívio fora do templo, né? Da igreja. Será que as pessoas estão vendo estas virtudes no seu ser? Será que podem glorificar ao Senhor? Porque você está exalando as virtudes da humildade, da mansidão, da longanimidade? Glória a Deus. Fica essa reflexão para nós nesta manhã, que o Espírito de Deus possa nos dar esta graça, né, de realmente produzirmos essas virtudes. A última virtude, glória a Deus, que é a longanimidade, no tópico 3, a virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Também essa virtude é um fruto do Espírito, glória a Deus, e os estudiosos, eles dizem que esta virtude, que vem da expressão grega macrotimia, macro significa grande, ou seja, é ter um ânimo longo, paciência, né? Esta virtude é aquela que fala da paciência que nós temos que ter para com as pessoas. A longanimidade, ela produz em nós isso. Alguns dizem que a longanimidade é ter paciência espichada, alongada, né? Ao máximo. É como pegar um elástico assim, esticar ele até ver onde ele vai. E quem vai produzir, irmãos, esta virtude em nós? É o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Talvez você conheça alguém que tem aí um pavio curto, né? Você talvez conheça uma pessoa assim, né? Que tem o seu estado de temperamento sanguíneo, né? Veja que a psicologia, ela aponta 4 tipos de temperamentos humanos. O primeiro, sanguíneo. O segundo, colérico. O terceiro, melancólico. E o quarto, fleumático. Qual será que nós estamos aí encaixados, né? Poderíamos aqui rapidamente, né, dar alguns exemplos, né? O sanguíneo é um exemplo do apóstolo Pedro, né? Que é um homem falante, possível, né? Sempre tomava a frente, a direção. Glória a Deus. O colérico, Paulo, na sua própria liderança, né? Na sua forma de doutrinar a igreja. Glória a Deus. O terceiro, melancólico, né? O de Moisés, por ser um homem doutor, né? Um conhecimento da época, na sua forma perfeccionista, né? De se lidar com as situações. E o quarto, fleumático, que poderíamos apontar João, o apóstolo João, homem sereno, calmo, que sempre escrevendo às igrejas, ele dizia: meus amados, irmãos queridos, usavam expressões, né, desta maneira para se relacionar com a igreja do Senhor. Veja, amados, que todos nós somos tendenciosos para ter uma dessas temperanças, tentando dominar o nosso ser. Mas o Espírito de Deus, ele está sobre nós, né? Às vezes a pessoa fala: mas eu tenho sangue quente mesmo, né? E eu resolvo do meu jeito. Olha, irmãos, essa atitude é uma atitude de um crente, né? Quem sabe você conhece alguém assim, que ainda não nasceu de novo, de alguém que ainda não permite a ação do Espírito de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. Veja, amados, que em Romanos, no capítulo 6, no versículo 6, glória a Deus, nós vemos que Paulo também, escrevendo aqui aos irmãos, ele fala acerca do quarto homem, né, que foi crucificado na cruz. Veja, irmãos. Ontem o pastor Leonardo pregou aqui falando cerca de 3, né? Jesus e os 2 ladrões. Mas o apóstolo Paulo, ele aponta aqui o quarto homem. Glória a Deus. Em Romanos, no capítulo 6, e verso 6, ele diz: sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servirmos mais ao pecado. Quantos podem dizer amém, amados? Glória a Deus. O quarto homem que representa o velho homem, a velha natureza, né? Glória a Deus, antes de Cristo, né? Na nossa vida, mas agora com Cristo em nossa vida,
vez em quando, né, o velho homem ele quer reagir, né, quer se levantar, glória a Deus, mas dobre o seu joelho, ore, peça a graça do Senhor e viva as virtudes do Espírito sobre a sua vida, para que em tudo o nome do Senhor venha a ser glorificado. Glória a Deus. Vejam, irmãos, que a longanimidade tem um sentido de paciência, tolerância e constância. Louvado seja o nome do Senhor. E ele termina aqui, eu quero aqui fechar no ponto 2, suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos da igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que infelizmente teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como provocações alheias, atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Glória a Deus. Essa expressão suportar, irmãos, ela fala no seu original acerca de um suporte. Talvez você tenha ouvido alguém dizer: olha, suporte fulano, ciclano, tolero, mas não suporto. Mas na verdade, irmãos, com a ação do Espírito de Deus em nossas vidas, né, com a graça do Senhor em que nós temos, esse suportar aqui ele traz um sentido de suporte. Ou seja, está alguém te provocando, está alguém tentando te afligir, você tem de Deus a graça suficiente para dar o suporte, seja uma palavra, um conselho, uma oração por aquela pessoa. Eu e você, nós recebemos dos céus esta graça para suportarmos uns aos outros em amor. Glória a Deus. E este amor é o amor de Deus, que um dia lá no Calvário foi derramado em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero concluir aqui dentro do meu tempo dizendo-nos que o Evangelho do Senhor é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Um dia essas virtudes não tinham mais ação em nosso ser. Não podíamos cercar a mesa do Senhor e participar do corpo e do sangue de Jesus. Mas nesta manhã, glória a Deus, louve ao Senhor, porque você pode, o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Ele tem te dado graça para você continuar produzindo esses frutos, produzindo essas virtudes, e em tudo o nome do Senhor sendo glorificado. O homem natural, por si só, ainda que ele tente, se esforce, né? Como Paulo chega a dizer: o bem que eu quero fazer, eu não posso, mas o mal está sempre diante de mim. Glória a Deus. O homem comum, natural, ele não consegue produzir essas virtudes. Mas a igreja do Senhor continua firme com o Senhor, continue orando, buscando a presença de Deus, e muito em breve Jesus há de vir buscar a sua igreja, e todos nós estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu quero agradecer aqui esta oportunidade, que Deus continue falando melhor com a sua igreja. Mais uma vez, agradecendo ao pastor Salomão, pastor Pedro, pastor Ana, os irmãos que aqui nesta manhã puderam aqui ouvir, né, apenas uma pequena introdução acerca da introdução desta lição. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Fala da igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, nessa noite estamos aqui reunidos, agradecidos a Deus por mais esta oportunidade, onde Ele nos dá de estarmos aqui para compartilharmos da mesa, pão e cálice do Senhor. Nesse momento quero convidar a igreja para que abramos as nossas Bíblias. Visto o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 11, versículo número 23. Glória a Jesus. 11, 23. E nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo,
come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunires para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém e amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, ficar de pé, vamos fazer uma oração. Em nome de Jesus Cristo. Já foi um, já foi consagrado já o pão. Glória a Jesus. Mas por favor, irmão, uma oração para nós iniciarmos a ministração da ceia desta manhã. Deus eterno Deus, Pai de nosso Filho e Salvador Jesus Cristo, agradecemos a Deus pelo culto que tivemos outra noite, onde do céu, pastor da igreja, Deus fez aqui já a consagração dos elementos. Mas, ó Deus, eu quero te pedir a tua bênção sobre os teus filhos que estarão, meu Senhor, recebendo, ó Pai, o pão, recebendo o cálice desse momento. Pai Santo, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Tomai os nossos assentos, meus irmãos. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a tornar, com os peixes a banhar, mas Jesus os manda outra vez partir. E tornar a praia então, vendo pouco peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinhos transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus. Todos vamos participar do pão. Glória a Jesus. Graças a Deus. Semelhante modo, depois de haver cortado o pão, tenho dado graças, disse: bebei todo. Fazer isto em memória de mim. Esse é o sangue da nova aliança. Glória a Jesus. Todos os crentes batizados em águas estão em comunhão com Deus. É a oportunidade, meus irmãos, o privilégio, aleluia, de glorificar o Senhor nesta manhã. Todos que estão aqui reunidos. Glória a Jesus, pois o Senhor se faz presente em nosso meio. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Aleluia. Bendito seja o teu sangue que por nós há de ele verter.
Deus. Glória a Deus. Adora o nome do Senhor, meus irmãos, esta manhã. Glória a Jesus. Estamos em um pouco número aqui. Glória a Jesus. Mas Jesus, Ele se faz presente em nosso meio. Pois Ele prometeu em Sua palavra que aí onde estivessem 2 ou 3 pessoas reunidas no Seu nome, Ele ali se faria presente. Glória a Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, vamos nesse momento agradecer ao Senhor, né? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Depois dessa oração, irmãos, recolher a oferta, né? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquemos de pé, meus irmãos, vamos fazer mais uma oração dessa manhã. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu estou feliz, irmão. Jesus está presente no nosso meio. Agradeça ao Senhor nesse momento. Jesus tem guardado a tua casa, guardado a tua família. Aleluia. Nesta pandemia, Deus tem guardado os seus. Oremos, Senhor, meu Deus, meu Pai. Esta manhã te agradecemos, meu Senhor, pelos teus filhos que se abrem. Queremos te louvar, meu Pai, pelos teus servos, meu Senhor. Oh, glória a Deus, por tudo quanto por bondade e misericórdia o Senhor tem feito em nossos meios. Ó Deus, continua, meu Deus, com a tua mão estendida, fortalecendo teus filhos. E os que virão esta noite, ó Deus, abençoa também a tua igreja, nosso pastor setorial, pastor Salomão, toda a sua família. Abençoa todos aqueles teus servos que estarão aqui, os diáconos, obreiros que têm nos auxiliado. Ó Deus Santo, dá a tua bênção, a tua graça, fica conosco. É o que nós te pedimos, meu Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Sentados, meus irmãos. Glória a Jesus. Vamos entregar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Glória a Jesus. Pode já passar, então. Fazer igual o pastor. O pastor não faz, né? Vou dar aqui os avisos já. Os irmãos estão queridos hoje à noite, né? Glória a Jesus. Nós teremos aqui um grande culto, terceiro culto de ceia, às 18 horas. Nosso pastor convida você que está em casa, meus irmãos, jovens, adolescentes, membros aí que fazem parte do coral da igreja, participar, o orquestra está aqui tocando, todos os irmãos estão convidados, né, para estar aqui conosco. Os demais irmãos das congregações também teremos cultos, né, em todas as nossas congregações, desde as menores até as maiores, também os cultos hoje à noite. Ok, meus irmãos, eu tenho certeza que a bênção será grande. Aqueles irmãos que porventura não conseguiram chegar aqui ao culto e não estarão à noite por algum motivo, meus irmãos, nós estaremos aqui até meio-dia, aqui entregando a ceia para aqueles irmãos e entregando ceia também para aqueles irmãos, irmãos que estão ainda, né, estão de quarentena, estão em seus lares. Estaremos saindo daqui a alguns instantes a entregar ceia para alguns irmãos hoje e também amanhã durante o dia. Os irmãos aí que conhecem alguém que esteja necessitado, entre em contato conosco, irmãos, ou enfermo, né, em sua casa, entre em contato conosco. Nós estamos agendando um horário para ir fazer esta visita em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus abençoe. Graças a Deus, irmãos, nós vamos então agradecer a Deus por essa oportunidade. Ficamos em pé. Vamos orar agradecendo o Senhor. Os irmãos puderam participar do corpo do sangue do Senhor Jesus. Os anúncios já foram dados à noite, às 18 horas. Retornaremos aqui, se Deus assim nos permitir. Soberano Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, mais uma vez, por esta oportunidade, amanhã deste dia, o qual o Senhor tem nos concedido, de estarmos aqui na tua presença. Senhor, abençoa os teus filhos nesta manhã, que puderam participar do corpo do teu sangue. Também, ó Deus, continua abençoando aqueles que receberão, Senhor, a ceia agora no meio da manhã, à tarde, Senhor, também à noite, a tua igreja, quando estaremos reunidos mais uma vez para glorificar e bendizer o teu nome. Seja conosco. Nós pedimos, Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos juntos. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.